Era no tempo da captação de ouro. Faiscadores corriam todos os recantos das Minas Gerais. Sonhavam com tesouros fabulosos postos à flor da terra. Tesouros inesgotáveis. Não lhes arrefeciam os perigos das longas caminhadas, nem mesmo a distância das lavras auríferas. Saíssem de onde fossem, o certo é que o fisco se mostrava implacável na defesa dos direitos régios. Desta sorte, paulistas e portugueses se porfiavam na regimentação das bandeiras e voavam para onde a sorte favorecia. Tão logo tinham conhecimento de outras minas, deixavam tudo e se transportavam para o Eldorado, na firme esperança de melhores dias. No passado há muita história que se oculta em toda a gente. Basta um toque na memória para trazê-la presente. A povoação do sertão do Rio Doce, a porção de terras da comarca do Rio das Mortes, mais ao sul, que faz divisa com a Serra da Mantiqueira, ela é datada pela documentação camarária já na primeira metade do século XVIII. Essa ocupação, do ponto de vista das câmaras, do Senado da Câmara e dos registros do Bispado de Mariana, a gente tem um ponto de vista em relação à ocupação do homem branco e dos homens bons que vão passando até a posse de terras, a concessão, aliás, é feita a concessão de terras naquilo que a gente chama de sesmarias, que são porções de terra muito extensas, que vão normalmente estar demarcadas por marcos do relevo ou cursos de rio, e essa porção que hoje a gente conhece dessa região do sul de Minas vai estar aí tendo um ponto de referência sempre para esses caminhos de trânsito, que é a Pedra Branca. E a gente já tem notícia, em meados do século XVIII, dessa região já está bastante ocupada, e na Testa tem um papel aí muito importante na demarcação da ocupação do sul de Minas e de que forma o poder mineiro, por meio da comarca do Rio das Mortes, vai tomando posse desse território, sempre numa disputa com os paulistas. Então, é considerado, gente, como fundador do Arraial de Santa Catarina, o Manuel Lopes Viana, João Álvares dos Santos, Domingos de Pinto Guedes, Francisco Domingos da Rocha, e todos eles eram proprietários de terra e também faiscadores do descoberto da Pedra Branca, ou seja, eram descendentes daqueles 33 que chegaram lá em 1740. E o Pedro de Alcântara Pereira é que doou aí as primeiras terras para a fundação do Arraial, onde foi construída a capela, cemitério e algumas casas. Ao ano de 1740 foi quando iniciou, podemos dizer, o povoamento da região de Campanha do Rio Verde. Nós temos que pensar que nós estávamos na época da colonização, os portugueses estavam à procura de ouro e era a época dos bandeirantes. Então chegam na região de Campanha do Rio Verde em 1740, segundo 33 faiscadores. Faiscadores seriam aqueles que estavam procurando ouro. Em setembro de 1923 acontece a emancipação e em 20 de julho de 1924 foi instalada a primeira Câmara Municipal. E na época o governador é que nomeava o prefeito. E na época, Olegário Dias Maciel, que era o governador, ele nomeou o senhor Justino, Lisboa Carneiro. O senhor Justino, ele ficou 15 anos no poder. Ficou de 1931 a 1945. E na época também não falava Câmara, falava Conselhos Consultivos. Durante os 15 anos vai ter os conselhos consultivos mudaram, vai ter 2. Aí, em 1742, o governador autorizou que viesse aí para a região o guarda-mor para fazer a repartição. E o governador vai e nomeia, o ouvidor-mor para fazer a partição. E Bento Pereira de Sá
vem, ajuda e se torna o primeiro guarda-mor. Em 1743, aí o governador de São Paulo, que na época era Luiz de Mascarenhas, ele vai saber da existência de ouro e o que ele vai fazer? Ele vai mandar para cá um guarda-mor para tomar posse do descoberto da Pedra Branca. Como os bandeirantes saíam, né, a maioria de São Paulo, e vinham à procura de ouro, como eles chegaram aqui nessa região, o governador, né, achou que ele era o dono. Mas logo eles vão informar isso ao ouvidor de São João del Rei, que logo manda para cá, né, o José Antônio Calado com oficiais para expulsar aí os paulistas, né, o guarda-mor paulista. E nesse mesmo ano, aí é feito uma nova, né, retificação assim, diária. E precisamente na data de 25 de fevereiro daquele ano, né, de 1743, foi feita uma retificação dessa área. Nós sabemos que essa região também tinha uma disputa entre Mariana, né, o bispado de Mariana e o bispado de São Paulo, né? Ainda havia uma confusão de territórios, né? Então achavam que do lado, acho que do lado oeste, que é do lado de cá, né? O lado oeste do rio Sapucaí talvez pertenceria para São Paulo, né? E o leste para Mariana. Então houve muitos conflitos, né? Luta armada e tudo mais, mas no final das contas, né, acabaram obedecendo então ao bispado de Mariana. Nós ficamos pertencendo a Mariana. Em relação à ocupação dessa região que hoje abrange o município de Inaterce e outros municípios ao redor, essa extensa área, né, na região da Mantiqueira, ela foi ocupada por povos originários em que, ao longo dos séculos, houve um apagamento muito grande em termos de presença dessas comunidades indígenas aqui, mas nós temos hábitos alimentares que nós herdamos dessas comunidades, principalmente no trato que vai permanecer nos engenhos. Quando a gente fala de engenhos de açúcar ou engenhos ligados ao trato com a mandioca, nós estamos pensando propriedades muito, muito pequenas, né? São empresas familiares, a gente pode dizer assim, que vão se estabelecer na região, principalmente depois dessa demarcação das primeiras propriedades. A gente não pode nem chamar de fazenda, porque são propriedades que têm um caráter muito particular, a partir da doação da concessão de sesmarias, né? A terra era concedida. Então, só no século XIX é que de fato vai se estabelecer a questão da posse da terra, e aí sim, demarcação de fazendas com sedes no formato que a gente conhece hoje. Mas o que de fato a gente tem no princípio de formação de uma comunidade em torno da Pedra Branca são empresas familiares, pequenas propriedades, ligadas principalmente à atividade do abastecimento de gêneros, né? Desses gêneros a gente vai pensar o toucinho, né? Para nós no popular o toicinho, muitas famílias criando gado e porco. O Saint-Hilaire, esse viajante francês que descreve as montanhas da nossa região aqui do sul de Minas, vai falar da grande presença do gado, né? Então, o sul de Minas abastecendo principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, que mostra para nós esse grande trânsito sempre de tropeiros e viajantes por essa região. Então, na Terça a gente pode colocar que é um povoado que surge à beira desses caminhos da Mantiqueira, à beira desses caminhos de trânsito, pelo qual vai ser aí distribuído produtos, né, desses gêneros para abastecimento, como o açúcar, o melado, a rapadura, e produtos de venda, de fato, como o fumo. O fumo vai fazer parte desses produtos mais vendidos aqui da região para o Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros produtos, como o milho,
né, que são produzidos para a subsistência familiar, o feijão. Então a gente tem que pensar um pouco essa dinâmica do abastecimento, né, dessa dinâmica de trocas que a gente tem à beira desses caminhos, né, que vão passar aí pela região da Pedra Branca, que hoje a gente chama de Inatécia. Nesses caminhos também, e como parte da formação dos povoados, a catequização e mostrar que o povoado estava dedicado a uma devoção era algo muito importante para o reconhecimento por parte do poder das câmaras e do poder reinol. Na vivência do povo, nas conversas da rua, no badalar dos sinos das capelas, em tudo, de fato, há uma legítima luz que ilumina o coração dos homens, identificando-os como um só povo. Povo este que, dentre tantas características, carregam dentro de si algo em comum, a fé. Enraizada na alma de cada catarinense há mais de 2 séculos, essa fé configura uma alcunha que perpassa a história, que a corrosão do tempo não consegue dissolver. Contar a nossa história é também contar uma história de fé, desta que foi, é e sempre será terra de Santa Catarina.